Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou William Jacob, da cidade de Uberlândia, colunista, amigo do bem da revista Doutrina, na editoria Homenagem. E nesta edição vamos conversar sobre o artigo Quem foi Leon Denis? Bom, é uma alegria falar sobre isso, é um tema que sempre me desperta muita alegria, muito carinho, porque Leon Denis, a gente poderia dizer, assim, de uma maneira bem resumida, que ele é ainda um grande desconhecido de boa parte do movimento espírita, que talvez ouviram dizer, leram alguma frase na internet, viu algum palestrante citando, mas a gente percebe assim que ainda é bastante desconhecido de boa parte daqueles que frequentam, né, o movimento espírita, os centros, os congressos, os estudos. Então, é sempre uma oportunidade boa e para quem admira o trabalho de Leon Denis, trabalho feito por ele, quando a gente percebe uma revista se dispondo a abrir esse espaço, e agora aqui também em forma de vídeo, para falar um pouco desse que foi considerado um grande apóstolo do Espiritismo. Eu, pelo menos, só cheguei em Leon Denis, não digo só cheguei, né? Talvez chegaria de outras formas, de tanto ouvir a Sueli Caldas Schubert, isso já faz aí 9 anos, dela falando de Leon Denis e tal. E quanto mais eu ouvia ela falando, mais curioso eu ficava. Então, por isso é importante a gente estar falando, estar divulgando, para que possibilite àqueles que ainda não conhecem buscarem um pouco aí da sua vida. E claro, a revista nos permitiu colocar ali uma de maneira resumida, né, da sua trajetória. Ele que nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, portanto, aos 81 anos de idade, uma idade que hoje parece comum, né, desencarnar, né, nessa altura aí da vida, mas naquela época não era tanto, a expectativa de vida era bem menor e Leon Denis se cuidava muito bem, alimentava de uma maneira muito regrada, bem equilibrada, não ingeria bebida alcoólica, estava sempre em contato com a natureza, fazia caminhadas, né, até enquanto pôde. Então era alguém que se cuidava muito bem. Mas, além de cuidar do corpo, Leon Denis era alguém que cuidava muito bem da própria alma, sempre servindo, sempre trabalhando. Ele que torna-se espírita aos 18 anos de idade, e já aos 21 a gente percebe a disposição de se dedicar e de abrir mão das coisas em prol do espiritismo, como, por exemplo, quando Kardec vai fazer uma palestra na sua cidade, ele simplesmente é designado e aceita para ficar no local antigo em que Kardec falaria, já que pouco tempo antes de iniciar a palestra saiu uma proibição e tiveram que improvisar um local novo, que é a casa do senhor Rebondan, e alguém precisaria ficar no antigo local informando, já que não se tinha WhatsApp, rede social, telefone como a gente tem hoje naquela época, e ele fez isso com muita dedicação, com muito amor ao trabalho, muito desapego. Mas foi o próprio Leon Denis que chegou a tempo da palestra e foi nos descrever os detalhes daquele momento único, né? Kardec falando ali, tendo como teto o próprio céu. Me faz lembrar um pouco do período em que ambos foram, né, gauleses, celtas ali. Kardec sendo um druida, Leon Denis tudo indica que foi um bardo, que tem mais afinidade com a poesia, com decorar os textos. Kardec já na posição ali de quase que um líder religioso, mas não só isso, né, muito mais. Enfim, Leon Denis, esse registro é aos 21 anos de idade, vai publicar ali obras não tão espíritas assim, porque ele não vai focar em conceitos doutrinários já a partir de 1880, como o livro O Progresso, Giovanna, faz um registro de viagem, onde ele foi na Ilha Túnez e na Sardenha. Mas em 1885 ele vai escrever um livro que é um dos mais conhecidos, chamado O Porquê da Vida. Então ele estava ali com 39 anos de idade, é isso mesmo, 39 anos de idade, e já iniciando então como já iniciando, digamos assim, no movimento espírita, uma atuação muito forte na parte literária, que vai ter o seu grande momento em 1890, quando publica o livro Depois da Morte, que o consolidou assim como um grande escritor e uma referência para os espíritas da época.
Tempos depois, publica o Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, Joana d'Arc Médium, Socialismo e Espiritismo. Vai escrever também No Invisível, que é um livro sobre mediunidade muito bacana. E uma outra obra sua muitíssimo conhecida é O Problema do Ser e do Destino. Por que eu estou citando essas obras? Até para despertar curiosidade, é claro. E às vezes alguém já ouviu falar de algum título aqui e ali e não teve oportunidade de ler ainda. Então, meus amigos, vale a pena. Temos também o Espiritismo na Arte, tem o Mundo Invisível e a Guerra, que ele escreveu durante a Primeira Guerra Mundial. Enfim, muitos e muitos outros, eu nem cheguei a citar aqui todos eles, mas vale a pena. A forma como Leon Denis escrevia era muito interessante. A sensação que se tem, aqueles que conhecem, que já leram alguma coisa, pode depois deixar os comentários aqui embaixo, se tiver essa sensação. A sensação que se tem, e eu já tive isso em várias oportunidades, é de que ele conversa com o leitor através do livro. Claro que todo autor acredita que tem essa intenção de escrever algo que vai ser lido depois e é quase que um diálogo, tudo bem. Mas não, com Leon Denis é diferente, porque em alguns momentos ele vai dizer assim, ó, meus irmãos em humanidade, irmãos e irmãs. É como se ele estivesse ali falando mesmo, olhando para nós, sentado com a gente numa mesa tomando um café. Eu estou em Minas Gerais, então me permitam colocar o pão de queijo na conversa com Leon Denis. A sensação que se tem é essa, de que estamos diante de um amigo. Diante de um amigo que quer o nosso bem. E um amigo que passou por muitas dificuldades ao longo da encarnação, desde a infância até a sua desencarnação, e que essas dificuldades, de certa forma, o colocam numa condição muito, vamos chamar de especial, que é de poder consolar os outros com, como é que eu vou dizer, com muito respeito, mas é um consolo diferente porque ele viveu dificuldades, desde uma pobreza muito complicada, de não ter como frequentar escolas por causa das constantes viagens, do pai em busca de emprego melhor, de alguém que ficou cego, enfim. Então me parece que as palavras de Leon Denis, as escritas e as faladas, já vou explicar sobre as faladas, elas carregam uma força diferente, que é uma força daquele que viveu dificuldade. Como, por exemplo, né, nas devidas proporções, Jerônimo Mendonça, aqui na cidade de Tuiutaba. Quando Jerônimo falava com alguém, tinha uma força diferente, porque ele vivia cego e paralítico, deitado numa cama, com dores no peito, o corpo queimando de tanto calor. Então as pessoas ouviam e a sua palavra carregava a força do exemplo. E por que eu falo de palavras escritas e palavras faladas? Porque algumas palestras de Leon Denis, como por exemplo a que ele fez no Congresso de 1925, foram escritas. O pessoal registrava ali, tinha esse hábito também. E no livro, chegou a ser publicado um livro pela editora Allan Kardec, né, do Congresso de 1925, com a palestra de Leon Denis e de Gabriel Delany. A gente percebe trechos, e não só nesse, mas em outros, em que se registra os aplausos que ambos recebiam ao longo da própria fala, percebendo ali o encantamento das pessoas, né, que ficavam magnetizadas, paralisadas, ouvindo Leon Denis, que tinha uma oratória, dizem, né, maravilhosa. Ele que recebeu um treinamento dos seus espíritos guias, Joana d'Arc, Durand, Jerônimo de Praga e tantos outros, lhe auxiliaram no começo da sua carreira de palestrante. Então, assim, eu vou ficar por aqui, deixando o gostinho de quero mais. Eu espero que quem assistir esse vídeo tenha esse desejo de ler mais Leon Denis, de pesquisar sobre a sua vida, nas suas biografias. Temos duas mais conhecidas, Leon Denis na Intimidade, por Claire Beaumard, e Leon Denis, O Apóstolo do Espiritismo, Vida e Obra, que foi escrita pelo Gaston Luce. Ambos conviveram com Leon Denis na intimidade mesmo e escreveram coisas impressionantes e que só reforçam a necessidade da gente conhecer a respeito deste, que foi o grande apóstolo do Espiritismo e que desencarnou, segundo a sua biógrafa, sorrindo, né? Embora ali
acometido de uma pneumonia, com dificuldade de ingerir alimentos já há alguns dias, fraco, mas sorrindo. Como vai dizer ela, olhando como se fosse para o infinito, como se estivesse vendo alguma coisa que as pessoas na sala não conseguiam perceber, mas a tranquilidade daquele que cumpriu com o seu dever. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Bons estudos, tanto na revista Doutrina, assim como nos diversos livros. Mas não se esqueçam, se puderem, comprem ou adquiram, ou se já tem aí nas suas estantes, nas suas prateleiras, leiam, reflitam e meditem nas obras de Leon Denis. Elas foram escritas a partir de alguém que amava o que fazia e tinha como propósito ajudar aqueles que o liam. Fiquem com Deus, muita paz e, como ele adorava dizer, sigamos sempre para a frente, sempre para o alto.